do Senhor, querido espectador, a partir desse instante nós daremos início a um estudo cujo tema trata-se do rompimento, o rompimento com a lei de Moisés. Certamente esse assunto é delicado e exigirá de nós uma reflexão detalhada, acima de tudo com base nos textos do Novo Testamento. Afinal de contas, é sob a égide, a proteção, o amparo do Novo Testamento que a fé dos cristãos deve estar alicerçada. Eu te convido a ter em mãos, nesta série de aprendizado sobre este tema, essa série de DVDs, eu te convido a estar em mão com esta apostila, porque certamente sua consulta será imprescindível. Eu desejo que você, durante toda essa série de DVDs, a acompanhe com tranquilidade, serenidade, sinceridade, com o teu coração quebrantado, porque certamente esta série de DVDs impactará a tua vida. Você nunca na sua vida terá visto coisas semelhantes a essas que os apóstolos de Jesus Cristo nos deixaram. Mas certamente a partir de hoje começa uma nova trajetória na sua vida, em que a sua fé não estará mais sujeita a misturas doutrinárias, mas sua fé estará alicerçada no fundamento dos santos apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Amém? Bem, começando a temática do rompimento com a lei de Moisés, nós vamos, antes de tudo, lembrarmos da justiça de Abraão. Afinal de contas, não é bom que nós ignoremos que o pai da fé dos cristãos é o crente, o patriarca Abraão. Pois bem, o entendimento, a compreensão de como Abraão foi justificado e sua aliança com Deus é importante na compreensão da lei de Moisés, do propósito da lei de Moisés. E neste primeiros DVDs, será este o rumo que nós tomaremos: a compreensão da justiça de Moisés, o advento, a posteriori da lei a compreensão da justiça de Abraão e a posteriori a compreensão do advento da lei de Moisés e seu significado, seu propósito. Pega aí a sua apostila e acompanhe comigo a leitura, e que Deus nos abençoe nessa nossa trajetória. Pois bem, a justiça de Abraão e a lei. A justiça de Abraão, pai da fé dos cristãos. Já dissemos, ele foi elevado ao posto de pai da fé dos cristãos. O apóstolo Paulo certa vez disse: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. Isso é importante porque a nossa fé tem de estar em conformidade com a fé de Abraão. Isso, se quisermos dizer, confessar comunhão com Cristo. Se sois de Cristo, disse o apóstolo Paulo, sois descendência de Abraão. Então, certamente, indispensavelmente, precisamos andar nas pisadas da fé do crente Abraão. Pois, como se deu a justiça de Abraão? Acompanhe na apostila. Diz assim: a fé foi dada como justiça ao patriarca Abraão. A justiça de Abraão não se deu por conta de suas obras, mas a sua fé lhe foi imputada, dada, atribuída como justiça. Por isso ele não poderia se gloriar diante de Deus por nenhuma obra. Então, qual era, querido, amado irmão, santo escolhido de Deus, qual era a justiça de Abraão? Sua fé. A fé dele
era a sua justiça, assim como a nossa justiça é a nossa fé em Cristo. Vamos fazer uma leitura de 2 textos sobre os quais nos apoiamos para fazer essa declaração sem receio algum. A fé era a justiça de Abraão. Vamos aos textos? Gálatas capítulo 3, verso 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso que a fé lhe foi imputado como justiça. Romanos capítulo 4, versos 12 e 3 também diz: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, a fé, lhe foi imputada como justiça. Amados, tem de ficar bem claro isso no seu coração. A fé de Abraão era a sua justiça. A Bíblia, o Novo Testamento, a aliança eterna, é claro, nos garante a fé como meio único, exclusivo de justiça. Por isso o texto é claro: o justo viverá da fé. Prossigamos. Veja aí a linha B. Quando Abraão foi justificado, acompanhe na sua apostila. Quando Abraão foi justificado, era incircunciso, não circuncidado, ou seja, ainda não havia sofrido a retirada de parte da pele de seu prepúcio, aquela pele que recobre a glande da genitália masculina. Logo, a justiça de Deus não estava vinculada à necessidade de ser circuncidado. Querido, quando Abraão recebeu a circuncisão, ele não a recebe para ser justificado, mas ele a recebe porque foi justificado. Então, quando ele recebe a circuncisão, querido, ele já era justificado. Vamos aos textos? Romanos capítulo 4, do verso 6 ao verso 10, diz assim: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa, não atribui o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão. Que bem-aventurança é essa, pastor Davi? A justiça. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, ou seja, sobre somente os circuncidados, somente sobre os judeus. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? O próprio apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, responde-nos: porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aí o apóstolo vai e explica. Afinal de contas, o apóstolo Paulo era o doutor, o mestre dos gentios, o ensinador, aquele que o Senhor Jesus deu as revelações sagradas da nova aliança, além, é claro, dos demais apóstolos. Ele vai explicar em que circunstância ele foi justificado, como lhe foi imputado o que é justiça, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Logo, fica claro que ele já era justificado antes de receber a circuncisão. Queridos, nós que estamos sobre